Olá, pessoas, tudo bem? Bom, eu acho que é muito comum nós pensarmos, para quem vê talvez de fora a filosofia, e talvez para quem também vê de dentro, entender que a filosofia é unicamente uma ciência que está preocupada com explorar as ideias dos antigos pensadores, e está correto também essa ideia, ou decorar algumas citações, ou associada a ideia de filosofia com pensamentos obscuros, complexos, indecifráveis e assim por diante. Bom, eu acredito, né, já sou professor há 15 anos, e eu tenho cada vez mais me convencido de que a filosofia, de fato, ela tem algumas possíveis interpretações e alguns possíveis modos de nós a entendermos. Eu tenho cada vez mais me convencido que ela é, além de tudo, e essa é a minha visão, é que ela nos ensina e nos mostra um modo de viver bem. De viver bem de que modo? Viver bem consigo mesmo, de viver bem com a sociedade, com as instituições, e conviver bem com o outro. Porque, para meu ver, nós não temos muita escolha a não ser nos pensarmos em sociedade. Não há outra alternativa neste momento. Não é nenhum tipo de conformismo, obviamente, essa questão que eu estou trazendo aqui. Mas o fato é que nós vivemos em sociedade. Está dado isso, é um fato. Vivemos em uma sociedade que é plural. Tem pessoas que não pensam como a gente. Tem pessoas que são bem diferentes da gente. E isso é, de fato, o que está posto. E nós temos então que entender a filosofia como também um instrumento que nos possibilita viver bem com toda esta realidade que nos cerca. Muito mais de um academicismo, muito mais do que apenas uma história das ideias, ela é então esse modo e esta arte de viver. E eu tenho interpretado a filosofia nesse sentido, tenho já falado aos meus alunos inúmeras vezes sobre isso, sem obviamente deixar de lado esse viés academicista. Então eu tenho interpretado a filosofia no seguinte modo: nós podemos fazer ela num viés de história da filosofia mesmo, né, como história das ideias, onde você então aprende lá desde o Tales de Mileto, né, o fundador ou dado como fundador da filosofia, até os filósofos contemporâneos, numa linha temporal. E isso faz sentido porque você compreende direitinho como funciona esse processo, né? Ou como esse pensamento foi, né, sendo pensado ao longo do tempo, né? E como vai dizer o Hegel, né? O Hegel, filósofo moderno, ele chega a dizer mesmo que a filosofia é o tempo que se eleva ao pensamento, né? Mas a filosofia, no meu ver, é muito mais que isso, né? Então, nós temos esse viés, então, o primeiro viés que eu vejo, o viés mais da história das ideias. Um segundo viés que eu gosto de entender é trabalhar a filosofia num sentido de problemas filosóficos, né? Ou seja, você tem a filosofia, ela é dada durante todo esse período histórico e ela trabalha com problemas, né? Então você pode analisar a filosofia ou entender a filosofia como tratando de problemas, certo? Então você vai lá trabalhar com o problema da liberdade, o problema da política, o problema da moralidade, o problema do conhecimento, da estética, todos os âmbitos que a filosofia pode e se preocupa. Ou seja, todos os âmbitos que propriamente são da vida humana. Porque a filosofia pensa, no fim das contas, a nossa vida, certo? Esse é o segundo viés. O terceiro viés é a filosofia como uma análise conceitual, se vocês quiserem assim. Então, é uma análise onde você se preocupa com o conceito, onde se preocupa em fazer uma precisão conceitual para que haja um melhor esclarecimento sobre determinado conceito ou conjunto de conceitos que formam aí uma teoria. E por último, eu entendo a filosofia como também uma arte de viver, e não só viver. Não basta viver, não é mesmo? Tem que viver bem. Eu acho que
este é o ponto fundamental da nossa, vamos dizer assim, da nossa contemporaneidade. Nós vivemos num turbilhão de informação, de exigências que são feitas da sociedade, que são feitas pela cultura, pela comunidade onde a gente está inserido, às vezes, em determinados nichos sociais, por nós mesmos, que talvez seja a cobrança que mais seja difícil de lidar, não é mesmo? Porque às vezes a gente não consegue fugir desta cobrança. E eu falo assim com experiência própria, né? É uma cobrança que você não sabe de onde vem e está em você mesmo e você não consegue fugir dela, né? Aí como é que você lida com isso, né? Então, eu pensar a filosofia no sentido como arte de viver não é uma deturpação do entendimento da filosofia, mas é buscar na história da filosofia, buscar nos pensadores, nas escolas, algo que nos possibilita entender melhor quem nós somos no mundo, né? Quem nós somos enquanto individualidade, o que nós representamos para aquela coletividade onde nós estamos inseridos. E nós pensamos aqui talvez em vários círculos, né? Uma comunidade que é maior que a sociedade como um todo, quem nós somos no Estado, quem nós somos na nossa nicho de trabalho, quem nós somos no nicho da comunidade da igreja, quem nós somos dentro da nossa família e depois, por último, quem nós somos então conosco mesmo. Então, pensar a si mesmo, né, não é só pensar um papel da individualidade nesse sentido, mas também os vários papéis que nós vamos adotando durante o nosso dia a dia. Nós somos inúmeras figuras durante o dia, dependendo do ambiente no qual nós estamos interagindo, não é verdade? E cada ambiente que nós interagimos, eles têm este viés de cobrança, seja ela externa, de fato, pelo chefe, né, pela comunidade, e a cobrança interna, que também é muito forte. Então, nesse sentido, a filosofia pode nos contribuir para nos ensinar como lidar com esse dia a dia conturbado, para esse dia a dia que é muito rápido. Às vezes a gente não consegue digerir informação, não é verdade? Porque é tudo muito rápido, muito fluido, a cobrança, às vezes a gente não deu conta de uma cobrança e já surge outra. Eu não sei se para vocês também isso acontece, mas algumas noites, quando eu me deito, eu não consigo dormir porque meu cérebro está muito acelerado ainda. Então, tem dias, e aí compartilho com vocês, que é difícil de ver um filme. E por que isso é difícil? Porque o filme é muito longo, demanda muito tempo e parece que não faz mais sentido você ficar parado um tempão vendo a mesma coisa, por mais legal que seja o filme, né? Então, até às vezes eu abandonei o cinema. Poucas vezes fui no cinema nos últimos tempos. E tem a ver com justamente essa fluidez. O que a gente tem prezado? Em ver séries, porque os episódios são mais rápidos, certo? Os filmes atualmente estão com 2 horas e meia, 2 horas. E a gente tem dificuldade de manter a nossa atenção justamente porque uma das justificativas é entender que nós estamos nessa... É uma coisa muito rápida, é tudo muito rápido. E a gente acaba, às vezes, não pensando muito nesse sentido de lidar com tudo isso. Mas o nosso cérebro está aí captando tudo, tudo. E isso nos influencia, porque nós também somos, de certo modo, um pouco daquilo que nós vivemos, daquilo que está ao nosso redor. A gente não tem como fugir muito disso, né? Nós, obviamente, temos aqui uma constituição fenotípica, né, do nosso entorno, que define quem nós somos, mas também tem essa definição genética de quem nós somos enquanto constituição biológica, né, que foi dada aí pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Mas isso forma quem nós somos. E esse contexto fenotípico, esse contexto de cada lugarzinho, cada interação, cada cobrança que a gente tem, acaba deixando a gente, sem dúvida, aí, definindo quem nós somos. Né? Nós não conseguimos fugir totalmente
das influências que estão aqui conosco, né? O tempo inteiro bombardeando e tentando definir quem nós somos e quem nós deveremos ser, né? Então há sempre uma expectativa nesse sentido de como que eu me vejo nisso, né? Como que os outros me veem? Né? A gente fica, essa talvez seja uma das coisas mais, vamos dizer assim, que mais nos torturam, né? Como que o outro me vê? Como que está me vendo? Bom, se eu fizer isso, como que o outro vai me ver? Né? Ou como que eu vejo, ou como que eu acho que o outro está me vendo? Então, às vezes, essa interação com as demais pessoas está baseada no modo como a gente acha que o outro está nos vendo. Então isso afeta totalmente a nossa vida, demanda muito tempo, muita cobrança, e talvez umas cobranças que são inalcançáveis para nós. E aqui não é nenhuma ideia de dizer assim, a gente tem que se conformar com onde a gente está e não tentar almejar coisas maiores, porque só uma cobrança que eu estou me fazendo. Não, não é isso. É entender as cobranças que a gente faz, entender de onde elas vêm, né? E por isso, se você também tem esse sentimento de que há muita cobrança no mundo externo, muita cobrança no mundo interno, se há uma cobrança no sentido de que há uma expectativa muito alta para quem você deve ser, da sua família, por exemplo, da sociedade, do teu nicho, da tua igreja. Então, bora comigo entender um dos pensamentos talvez mais bonitos que a humanidade já esteve à disposição, né? E aqui falo então que é o pensamento estoico. Então, veja, só para fazer essa apenas recapitulando, são esses 4 vieses: a filosofia como história da filosofia, a filosofia como buscando resolver os problemas filosóficos, a filosofia como trabalhando com essa perspectiva conceitual, e esse último viés, que é a perspectiva de entender a filosofia como também uma arte para viver bem. E nesse sentido, eu gosto de fazer uma referência a uma escola que está agora bastante em evidências nos tempos atuais, que é o estoicismo. O estoicismo, ela é uma escola dentro do helenismo, né? Ou seja, que vem aí da cultura grega, e ela foi aí então inaugurada por Zenão de Sítio 3 séculos antes de Cristo, certo? Então, o que ela defende fundamentalmente? Interessante, a palavra estoicismo vem de estoar, que é um pórtico, a tradução, que seria onde então o Zenão de Sítio teria começado a pensar. Mas nesse momento, eu te convido para depois, obviamente, você me acompanhar durante as outras postagens sobre isso, é entender que o estoicismo lida muito bem com aquilo que a gente falou previamente. Ou seja, nós vivemos uma sociedade de muita cobrança. Uma cobrança em diferentes níveis, seja ele da cidade, seja ele o nível social, seja do Estado, seja o nicho da igreja, o nicho da comunidade, seja o nicho do contexto familiar e, sobretudo, do trabalho e, sobretudo, a cobrança de si mesmo. E o estoicismo, ele tenta nos ajudar a mostrar certos modos de entendimento dessa relação, dessas várias formas de relação, para tentarmos entender melhor o que nós conseguimos e o que nós podemos e o que nós não podemos, né? E talvez a primeira compreensão aqui, o primeiro passo que a gente tem que entender é que o mundo não se adequa ao nosso querer. Ou seja, existe uma barreira muito grande entre o que nós queremos, o nosso querer interno, subjetivo, aquilo que nós desejamos e aquilo que o mundo nos oferece em relação a isso. Então, e o mundo aqui, gente, compreendam, sempre fazer preciosismos conceituais, entendo aqui como tudo aquilo que pode se colocar à frente
ou impedir a realização do meu querer, que obviamente é lícito, né? Então tudo aquilo que está posto e barra o meu querer, ele obviamente está aí me impedindo de realizar algo. E a gente tem que compreender de primeira ordem que o mundo não está aí para fazer o que nós queremos, ou não está disponível, se a gente quiser dizer assim, para que o nosso querer se conforme, ou que o mundo seja conformado, se conforme como se fosse uma forma ao nosso querer. Então o mundo, na verdade, ele nos barra, ele nos frustra. E a frustração, ela é muito comum na nossa vida diária. Então, o estoicismo, é importante dizer, também não é um conformismo, certo? O estoicismo é uma maneira de entender a vida dentro daquilo que a própria vida pode nos fornecer. Eu acho também que nesse sentido, nós estamos obviamente antes de Cristo, nós estamos antes da filosofia moderna, e a filosofia moderna dá muito poder ao sujeito, dizendo que o sujeito pode tudo. Né? Se a gente for lá em Immanuel Kant, o Kant vai dizer que o mundo, na verdade, é uma formação da nossa mente. Nós construímos o mundo a partir da nossa perspectiva epistêmica, não é verdade? Mas aqui nós estamos antes de Cristo. E aqui é uma ideia muito, talvez, mais naturalizada de quem nós somos e do que nós podemos enquanto sujeitos. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos sujeitos unicamente racionais, mas também nós somos sujeitos sensíveis, ou seja, que nós temos sentimentos, paixões, emoções, um querer, um modo de agir, inseridos em um determinado lugar que nos afeta, e esse contexto, esse lugar, acaba definindo quem nós somos. Então, o estoicismo vai nessa direção, tendo uma visão muito mais naturalista de quem nós somos, muito mais contextualista, ou seja, entende que nós estamos em um determinado lugar, e a partir disso tenta dizer, poxa, como que nós podemos viver melhor considerando quem nós somos, considerando que o mundo não está aí para se adequar ao que eu quero. Então, o que eu posso esperar de tudo isso? O que eu tenho liberdade, no fim das contas, para, de fato, decidir nessa vida? Certo? Então, espero que tenham curtido esse vídeo. Eu vou, a partir de agora, colocar mais questões sobre os estoicos, sobre o estoicismo, em vista também de que o estoicismo ele é parte da minha vida. Eu tenho feito esse exercício de tentar trazer para a minha vida também o estoicismo, e espero que a gente possa fazer juntos esse processo de entender o estoicismo a partir de uma prática estoica. Né? O estoicismo é muito mais, como eu falei, essa é a minha concepção filosófica, o estoicismo é muito mais do que apenas uma história das ideias. Ele nos dá diretrizes para o dia a dia e para a nossa vida. Perfeito? Segue aí para a gente conversar mais sobre esse tópico. Um abraço para vocês.